Olá, nesse vídeo eu vou ensinar a montar um cubo mágico, né? Cubo mágico normal, simples, não é um cubo mágico com figuras, é um cubo mágico com cores. E esse aqui, a única diferença dele para um cubo tradicional é que ele não tem a face branca, tem a face preta. Mas para montar é o raciocínio exatamente igual ao branco, então não vai fazer diferença para a gente. Primeira coisa, esse vídeo eu vou ensinar a montar pelo método de camadas, o método mais simples que tem. Então, se você já sabe montar o cubo mágico, esse vídeo não é interessante para você. Esse vídeo é só para quem vai aprender. Depois eu vou botar algum avançado, para quem quiser explorar mais. Então vamos começar conhecendo as características do cubo. Ele vai ter peças de canto, por exemplo, essa peça aqui, essa. Peças de meio, essa, por exemplo, essa aqui, ó. Essa e essa. E vai ter peças de centro. Deixa eu ver aqui. Peças de centro. Laranja, preto, vermelho, amarelo, verde e azul. Qual é o segredo para montar o cubo mágico? É que todas as faces têm que combinar com o meio. Então, se o meio aqui é azul, todo mundo vai ter que ser azul. Se é amarelo, todos vão ter que ser amarelos. Verde, todo mundo verde. E assim por diante. Vejam que as peças de canto, de quina, elas vão ter 3 cores. Então, se elas têm 3 cores, vão ter que combinar com 3 centros. No caso, essa peça tem que combinar com o centro vermelho, com o centro verde e com o centro preto. Esse é o segredo para a gente começar a montar o cubo mágico. E a gente vai começar aprendendo os movimentos. Então, quando eu falei em movimentos, a gente vai fazer o seguinte. Sempre que eu disser que eu vou fazer um movimento, vai ser ele no movimento horário. Por exemplo, se eu estou com a minha mão direita nessa parte aqui, e eu disser que vou fazer um movimento de direita, eu vou girar uma vez no sentido horário. De novo, se eu quero movimentar a direita, se eu falar direita, eu vou simplesmente colocar direita no sentido horário. E se eu quiser no anti-horário, para facilitar, eu vou dizer direita linha. Então, direita, horário, direita linha seria o anti-horário. Direita linha, direita linha, direita, direita. Então, essa face aqui é a da direita. Essa face que está na minha mão esquerda vai ser a esquerda, óbvio, né? Então, se eu vou girar, se eu digo movimento de esquerda, eu vou pegar e girar essa camada no sentido horário. Movimento de esquerda. Movimento de esquerda, movimento de esquerda. Se eu quiser girar no movimento anti-horário, eu vou dizer esquerda linha. Um exemplo de esquerda linha. Esquerda linha, esquerda linha, esquerda linha, esquerda linha. Essa de cima aqui, alguns chamam de cima mesmo, eu prefiro chamar de topo. Se eu quiser fazer um movimento de topo no sentido horário, eu digo simplesmente topo e giro para cá. Movimento de topo, aqui. Topo, topo. Movimento de topo anti-horário, eu vou dizer topo linha. Topo linha, topo linha, topo linha, topo linha. Essa que está na nossa frente, eu vou chamar de face. Então, movimento de face horário, eu vou dizer só face. Vou girar no sentido do relógio, no sentido horário. Face. Movimento de face. Movimento de face. Se eu quiser no sentido anti-horário, face linha, face linha, face linha, face linha. E vamos ver aqui o da parte de baixo, que eu vou chamar de base. Movimento no sentido horário. Base, 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 base. No sentido anti-horário, base linha,
base, linha, base, linha, base, linha. E o último, que é a parte de trás, a parte de trás, a gente tem que pensar como se uma pessoa estivesse observando ela por trás. Então, se eu disser base, horário, eu vou girar nesse sentido, ó. No sentido que eu estou olhando e acho que é anti-horário. Mas quem está no lado de trás vai ver o sentido horário. Então, se eu disser movimento atrás, horário, ou só atrás, eu vou girar nesse sentido. Se eu quiser atrás, anti-horário, eu vou girar nesse sentido. A única peculiaridade é esse de atrás. Tem que ter cuidado para não errar. Então agora eu estou aqui com o cubo todo embaralhado. Não tem nada montado nele. E qual vai ser o primeiro passo? Eu vou escolher uma face para fazer uma cruz inicial. Geralmente o pessoal pede para fazer a parte branca. Como o meu é a parte preta, eu vou começar pelo preto para a gente não confundir. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, eu procuro a face preta, tá aqui. Ela vai ser o meu topo. E nessa parte vai ser a única parte que eu não vou dar uma fórmula para ser feita. Nessa parte vai ter que ser de uma maneira intuitiva. Então, como é que eu vou querer que vocês façam a cruz? Ela vai ter que combinar com dois centros. Por exemplo, aqui é o centro preto e aqui é o centro laranja. Então, essa peça de meio aqui vai ter que ser preta e laranja. Aqui é preto e verde. Então, essa peça vai ter que ser preta e verde. Aqui vai ter que ser preta e vermelha. E aqui preta e azul. Por exemplo, eu estou vendo que o preto e laranja está aqui. Então, vou colocar. Está aqui preto e laranja. Essa primeira peça já está correta. Vocês vão ter que aprender a fazer isso. Vai ser a única parte que eu não vou ensinar. Só estou dizendo o que tem que fazer. Então, aqui é preto e azul. Tem que estar aqui. Então, vou colocar. Está aqui. Preto e azul. O preto e vermelho, por coincidência, já está aqui. Basta eu subir para que ele fique na posição correta. E, finalmente, o verde e preto. A última, geralmente, é mais complicada. O pessoal tem mais dificuldade. Mas, se você vai aprender, se fizer várias vezes, você vai conseguir fazer sem dificuldade. Então, se tiver aqui embaixo, eu vou até falar aqui um movimento. Você leva para cá, faz um movimento de base, esquerda, linha, face, esquerda. Então, ó, olha o que é que eu fiz. Eu montei a cruz preta, combinando com todos os centros. Preto e vermelho, preto e azul, preto e laranja, preto e verde. Essa parte aqui é interessante que você tente e faça várias vezes até aprender. Por exemplo, eu vou embaralhar aqui novamente, escolher outra face, só para exemplificar. Vou fazer o amarelo. Então, o amarelo e azul tem que estar aqui. Pronto. Combinei o centro amarelo com o centro azul. O amarelo e vermelho está no lugar, está invertido. Desço. Ficou cores normais. Amarelo e laranja. Amarelo e laranja. Amarelo e verde. Amarelo e verde. Fiz a cruz. Então é interessante que você pratique e só vá para a próxima parte se aprender a fazer a cruz, certo?
Então, essa parte de montar a cruz vai ser o nosso primeiro passo do vídeo. Esse vídeo eu vou tentar ensinar vocês a montar em 7 passos. Então, primeiro passo, fazer a cruz. É bom fazer sempre uma cor primeiro, até que você aprenda. Por exemplo, faça sempre a branca, certo? Comece a fazer sempre a branca. Mas dá certo com todas? Dá certo com todas. Então, agora que a gente fez a primeira cruz, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar 3 peças de quina, certo? Escolhe uma das 3. Aí, as peças de quina têm 3 cores, então elas vão ter que combinar com 3 centros. Por exemplo, essa peça de quina aqui tem que ser preta, verde e vermelha. Essa peça aqui tem que ser preta, azul e laranja. E assim por diante. Vão existir 5 possibilidades. Ou a parte preta ou branca, no caso da maioria dos cubos mágicos, vai aparecer nessa casa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou na parte de cima errada. São 5 casos. Quais são os 2 casos mais simples? Se ela aparecer aqui ou aqui. Por exemplo, deixa eu fazer aparecer um caso. Por exemplo, se ela estiver na parte preta aqui, eu vou chamar de caso 1. Caso 1. E vai ser a nossa primeira fórmula simples. Vamos analisar. Essa peça aqui, ela vai ter 3 cores. Preta, verde e laranja. Então, ela vai ter que estar nessa parte de cima. Porque vai combinar com o centro preto, verde e laranja. Então, como é que eu vou fazer? Eu coloco ela embaixo da parte que eu quero colocar e vou fazer a primeira fórmula, que vai aparecer aí no vídeo. Qual é a fórmula? Base linha, direita linha, base, direita. Base linha, direita, base, direita. Vejam o que aconteceu. Ela estava aqui e veio para o canto correto dela. Esse foi o caso 1. Já consegui fazer o primeiro cantinho. Caso 2 é quando tiver a peça aqui. Caso 1, a preta estaria aqui. Caso 2, a preta vai estar aqui. Essa peça aqui, quais são as 3 cores dela? Preto, azul e laranja. Então, vou colocar embaixo do canto que é para ela ficar, que é o preto, azul e laranja. É exatamente essa parte de cima, ó. Preto, azul e laranja. E qual é a fórmula do segundo caso? Base, esquerda, base linha, esquerda linha. De novo. Base, esquerda, base linha, esquerda linha. Veja que agora eu tenho duas peças de quina corretas. Deixa eu procurar aqui o terceiro caso. Vou fazer aparecer o terceiro caso aqui. Terceiro caso, eu tenho a peça que eu quero, ela não vai estar aqui embaixo, ela vai estar aqui em cima, certo? Aqui na minha face. E como é que eu vou fazer? Eu só consigo colocar nos cantos, no caso 1 e no caso 2. Nos outros casos, eu vou fazer aparecer o caso 1 e o caso 2. Por exemplo, se ela estiver aqui, nessa posição que eu chamei de caso 3, eu vou colocar direita linha, base, direita. De novo, direita linha, base, direita. Quando eu fiz isso, o que foi que aconteceu? Ela estava aqui e virou o caso 1. E o caso 1 a gente já sabe resolver. Ela tem as cores preta, vermelha e verde. Vou colocar embaixo da quina, que é para ser o lugar dela. E no caso 1, como é a fórmula? Base linha, base, direita. Coloquei 3 das quinas. Na verdade, a gente só precisa colocar 3.
mas eu vou ensinar aqui o próximo caso, que é se o preto estiver aqui. Deixa eu fazer ele aparecer aqui. Não, peraí. O preto aqui é o quarto caso. Qual seria a fórmula? Esquerda, base linha, esquerda linha. De novo, esquerda, base linha, esquerda linha. E aí se transformou no caso 2. E o caso 2 a gente já sabe montar, que no caso seria base, esquerda, base linha, esquerda linha. Quinto caso. No quinto caso, a peça fica na parte de baixo. Vejam que eu estou tentando montar a face preta e ela ficaria na parte de baixo. Então, como é que eu faria para montar o quinto caso? A parte preta eu vou colocar embaixo da quina que eu quero colocar. Quero colocar aqui e ela está aqui embaixo. Então, qual é a fórmula? Direita linha, então qual é a fórmula? Direita linha, base, base, direita. De novo, direita linha, base, base, direita. O que é que aconteceu? Virou o segundo caso. E o segundo caso a gente sabe colocar. Coloca embaixo do lugar correto e faz a fórmula base, esquerda, base, linha, esquerda, linha. Vejam que nesse caso eu fiz todas as peças corretas da primeira camada. A primeira camada está completa. Você vai aprender a fazer isso. Primeiro vai aprender a fazer a cruz, depois vai aprender a fazer isso. Pode anotar num papel as fórmulas, mas eu garanto que você fazendo por 1 hora, você memoriza todas essas fórmulas. Até menos tempo que isso. Lembra que eu falei que a gente só precisava colocar 3 cantos na primeira camada? Por que isso? Porque para eu fazer a segunda camada, que é essa camada aqui, eu vou fatalmente desmanchar um canto. Então eu não vou precisar fazer se eu vou desmanchar. Por exemplo, eu podia ter só 3 cantos corretos e um errado. Esse errado vai servir para eu fazer os cantos corretos, as peças de meio corretas. Por exemplo, eu vou analisar aqui que essa peça de meio aqui tem 2 cores, vai combinar com 2 centros. Aqui tem que ser vermelha e aqui tem que ser verde. Então, o que é que eu vou fazer? A minha quina errada eu vou colocar em cima da casa errada, que eu vou querer ajustar. Tá vendo? Essa errada está em cima da que eu quero ajustar. E eu vou procurar a peça que eu quero colocar aqui. No caso, tá aqui ela, ó. Vermelho e verde. Tenho que colocar aqui. Então, preste atenção qual vai ser a fórmula para o nosso primeiro passo. Eu vou colocar
as peças com as cores trocadas, porque, por exemplo, ó, aqui elas estariam iguais, mas eu quero que elas fiquem trocadas. E vai ter duas opções. Ou ela vai daqui para cá, ou vai daqui para cá. Nesse caso, eu quero que ela vá daqui para cá. Então, é o primeiro caso. Caso 1. Qual vai ser a fórmula? Lembrando, coloco a quina errada em cima da parte que eu quero ajeitar. E qual é a fórmula? Direita, linha, base, direita. Por coincidência, essa peça aqui ficou ok, mas nem sempre isso vai acontecer, certo? Não estou ligando para a primeira camada, estou ligando para a segunda. Vejam que eu consegui colocar a peça. Então, vamos ver outro exemplo. Vou deixar uma camada errada aqui, uma peça errada aqui de propósito. E aqui, nessa parte aqui, é para ter azul e vermelho. Coloco a quina errada em cima dela. E tá aqui ela, né? Eu não coloco igual. Eu vou colocar com cores trocadas. Primeiro caso, vai daqui para cá. Qual é a fórmula? Direita, linha, base, direita. Coloquei duas quinas já. Agora eu vou procurar o segundo caso. No segundo caso, eu quero colocar eu quero colocar uma peça laranja e azul. Coloco a quina errada em cima do lugar que eu quero colocar. E nesse caso está aqui ela. Ó. Eu não quero cores iguais. Tem que ser cores diferentes. Então, eu quero passar daqui para cá. Lembrando, o primeiro caso seria daqui para cá. Segundo caso, daqui para cá. Então, qual vai ser o movimento que eu vou fazer? Coloca a quina errada em cima do lugar que eu quero botar. E a fórmula: esquerda, base, linha, esquerda, linha. Vejam que eu consegui colocar agora um canto, dois cantos, três cantos, usando duas fórmulas. Primeiro caso, que vem daqui para cá. Segundo caso, que vem daqui para cá. Fazendo isso, é para o seu cubo ficar mais ou menos assim. Vai ficar com a primeira camada faltando uma peça e a segunda camada também faltando uma peça. E depois que você fizer isso, depois que terminar a primeira camada faltando uma peça e a segunda camada faltando uma peça, você vai ajeitar a última peça da primeira camada. Agora sim você vai terminar a primeira camada. E como é que você vai fazer? Primeira coisa, vai colocar a quina errada em cima da parte de meio que também está errada. Tá vendo? Porque se eu não colocar, eu vou ajeitar essa, mas vou desmanchar uma de meio que já está feita. Então, como é que eu vou montar isso? Essa parte é a mesma do segundo passo, você já sabe. Colocar as quinas. No caso aqui, ó, apareceu nesse lugar. Nesse lugar é o segundo caso. Podia aparecer o caso 1, 2, 3, 4, 5. Procura aí no vídeo, você vai ver como fazer. Então, caso 2. Caso 2, base, esquerda. Base, linha, esquerda, linha. Primeira camada toda feita. Segunda camada, faltando uma peça. Esqueci de dizer. Quando você coloca a última quina aqui, já tendo feito 3 partes de meio, esse já é o quarto passo. Então, primeiro passo, faz a cruz.
Segundo passo, coloca 3 peças de quina. Terceiro passo, coloca 3 peças de meio. E quarto passo, coloca a última peça de quina. Por incrível que pareça, no início parece difícil, mas com o tempo você vai fazer essas etapas até chegar aqui, praticamente sem nem falar mais a fórmula. Vai fazer tanto que vai aprender os movimentos. Mas a partir da última peça de meio é que vai começar as fórmulas um pouco maiores, né? Então, por quê? Porque eu vou ter que fazer uma fórmula que eu vou ter que desmanchar isso aqui, eu vou desfazer e depois refazer ao mesmo tempo. Primeiro desfaz, depois refaz. E isso geralmente é mais difícil. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar a peça laranja e verde. Tá aqui ela, laranja e verde. Eu vou ter 3 casos. 2 que vão aparecer com muita frequência e um que é mais raro, mas pode acontecer. Então, caso 1. No caso 1, as cores laranja e laranja aqui, elas foram iguais. No caso 2, teria que ser laranja aqui e verde aqui. Não aconteceu. Caso 1, cores iguais e eu quero levar para cá. Quero levar essa peça aqui para cá. Então, qual é a fórmula? Essa fórmula, ela é bem parecida com a do caso 2. Eu praticamente só vou inverter a ordem. Então, preste atenção, está anotadinha aí na tela. Fórmula do caso 1. Base, linha, direita, linha. Base, linha, direita. Essa foi a primeira parte. Segunda parte. Base, face, base, face, linha. Veja só, a peça que estava aqui embaixo foi para cá e eu não desmanchei a primeira camada e nem a segunda camada. Fazendo isso, ó, eu fiquei com 2/3 do cubo completinhos. Primeiro caso, vou dizer novamente a fórmula. Base, linha, direita, linha, base, linha, direita. Base, face, base, face, linha. Segundo caso. No segundo caso, as cores não combinam. Vejam que no primeiro caso, aqui é laranja e laranja. Aqui no segundo caso já é laranja e verde e eu quero colocar aqui. Então, qual vai ser a fórmula? Vou colocar base, base de novo, face, base, face, linha. Base, linha, direita, linha, base, linha e direita. Viram só? A peça que estava aqui veio para cá e eu não desmanchei nenhuma outra. Caso especial do quinto passo. Pode acontecer da peça que você quer colocar já esteja no lugar correto, mas na orientação errada. Veja aqui, né? O verde era para estar aqui, o vermelho era para estar aqui. Quando isso acontecer, você tem 2 opções. Ou usa o caso 1 ou o caso 2, que fatalmente essa peça que está aqui vai para baixo. Por exemplo, se eu usar o caso 1, eu vou trocar de lugar essa peça com essa. Vamos ver aqui. Base, linha, direita, linha. Base, linha, direita. Base, face, base, face, linha. Veja que essa peça laranja e amarela estava aqui embaixo
e a verde e vermelha estava aqui em cima. Mas eu fiz a fórmula e elas trocaram de lugar. E aqui eu iria usar o caso 1, quando as cores combinam. Base, linha, direita, linha, base, linha, direita. Base, face, linha. Tá aqui. Isso não acontece com muita frequência. É raro acontecer isso, certo? Mas acontece. A segunda opção que eu falei é uma formulazinha. Eu vou ajeitar ele aqui para aparecer a fórmula. Aqui ajeitei. A fórmula é quase a junção das outras duas, certo? Então, quem gosta de memorizar a fórmula, memoriza essa. Quem preferir fazer aquilo que eu fiz anteriormente, que é trocar uma peça errada por ela e depois fazer outra fórmula, tudo bem, fica a seu critério. Então, para quem quiser saber a fórmula para trocar ele de lugar, vai ser base, linha, direita, linha, base, linha, direita, base, face, linha. Seria o primeiro caso. Aí depois, base, direita, linha, base, linha, direita, base, face, linha. Numa fórmula só um pouco maior, que é quase uma junção das duas, do caso 1 com o caso 2, com uma pequena modificação no meio, eu consegui trocar de posição. Fazendo isso, você já fez 2/3 do cubo. Parabéns! A última camada. Essa parte que já está feita, você vai virar de cabeça para baixo. E se você tiver começado com a parte branca, que no meu caso aqui é a preta, a última camada vai ser a amarela, certo? Então é importante que você comece com a parte branca até você ter domínio do cubo. Fazendo a parte branca, a última camada é amarela. A parte amarela, que vai ser o nosso topo, você vai tentar fazer o mesmo princípio para montar a primeira camada, fazer uma cruz. Mas para fazer a cruz vai ter que usar uma fórmula, porque senão você vai desmanchar a parte que já está feita. Existem três possibilidades para fazer a cruz. Primeira possibilidade, eu só teria o centro amarelo e não teria mais nenhuma parte amarela, no caso aqui eu tenho duas. Segunda possibilidade, ter essa parte aqui com duas vizinhas, duas partes amarelas vizinhas. Terceira possibilidade, eu poderia ter uma reta. Vou fazer ela aparecer aqui. Ó, eu teria uma reta. Essas duas aqui não importam, só estou falando da cruz. Uma reta. Então, ou você vai ter duas vizinhas ou uma reta. E o objetivo é fazer uma cruz. Então, se tiver duas vizinhas, nesse caso aqui, ó, vou fazer ela aparecer. Se tiver duas vizinhas, lembrando, essa aqui não me importa, nem essa. Só está me importando as de meio. Qual vai ser a fórmula para eu fazer a cruz aparecer aqui? Atrás, topo, esquerda. Topo, linha, esquerda, linha, atrás, linha. Tá vendo? Ó? Eu tinha só duas, mas apareceram todas as peças da cruz. Essa foi a primeira possibilidade. Segunda possibilidade,
Lembrando, na primeira possibilidade, eu teria que ter esse movimento aqui, que eu não falei, só um minutinho. Troca. Então, a parte amarela, meu objetivo é colocar as 4 partes aqui, fazendo uma cruz amarela, certo? Primeira possibilidade, vai aparecer tipo uma letra R, certo? Sendo que uma parte amarela tem que estar aqui, de frente para a sua face, e a outra amarela para o seu lado direito. Tem que colocar assim, não pode ser assim, nem assim, nem assim, certo? Então, colocando aqui, qual vai ser a fórmula? Atrás, esquerda, topo. Esquerda, linha, topo, linha, atrás, linha. Então, qual vai ser a fórmula que você vai aplicar? Atrás, topo, esquerda, topo, linha, esquerda, linha, atrás, linha. Veja que eu tinha só 2 partes e agora estou com a cruz completa. Eu não vou ligar para essa nem para essa, estou falando só para as partes de meio. Segunda possibilidade, eu vou fazer uma reta, uma fileira amarela, certo? Eu não posso deixar em pé, vou deixar na horizontal. Deixando na horizontal, qual vai ser a fórmula? Atrás, esquerda, topo, esquerda, linha, topo, linha, atrás, linha. Feito isso, eu cheguei na cruz. Terceira possibilidade. Pode acontecer de não ter nenhum, só ter o centro amarelo, mas não tá nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Acontecendo isso, você pode usar qualquer uma das 2 fórmulas. Qualquer uma das 2 que você fizer, vai aparecer o caso 1 ou o caso 2. Por exemplo, vamos fazer a fórmula do caso 1. Atrás, topo, esquerda. Topo, linha, esquerda, linha, atrás, linha. Quando eu fiz isso, apareceu o caso 2. E o caso 2 a gente já sabe. Atrás, esquerda, topo, esquerda, linha, topo, linha, atrás, linha. Esse foi o 6º passo. Sétimo passo. Eu tinha dito que o vídeo ia ser em 7 passos, não foi? Mas eu tenho um rascunho aqui que eu anotei para poder não me perder. E eu vi aqui que eu anotei 9 passos, certo? Mas não tem problema, né? Qual vai ser o nosso 7º passo? Eu vou tentar permutar, eu vou combinar todos os centros da cruz amarela. Por exemplo, aqui não é amarelo e verde, tem que ser amarelo e verde, tem que ser amarelo e vermelho, amarelo e azul, aqui já está correto, amarelo e laranja, aqui já está correto. O que é que você vai fazer? Vai procurar uma coisa que, por exemplo, desse jeito aqui está errado. Eu não posso deixar 2 corretos e 2 errados. Eu vou procurar ou deixo só um correto ou não deixo nenhum correto. Nesse caso aqui tem 2, não pode. Então vou girar.
Quando eu girei a camada de cima, eu vou procurar ver se tem um correto. Ó, tá errado, tá errado, tá errado, mas o verde está correto. Então, essa fórmula que eu vou dizer agora, ela vai, o que é que ela vai fazer? Vai deixar essa que está correta, essa que está correta tem que ficar virada para a nossa frente, certo? Então, essa primeira fórmula que eu vou dar, ela vai permutar essas outras três no sentido horário. Como assim? Essa vem para cá, essa para cá e essa para cá. Vai fazer o movimento do relógio. Ó, essa para cá, essa para cá, essa para cá. Vai girar assim, certo? E como é que vai ser essa fórmula? Preste atenção. Esquerda, linha, topo, linha, esquerda, topo, linha, esquerda, linha, topo, topo, esquerda. Vou falar de novo a forma. Esquerda, linha, topo, linha, esquerda, topo, linha, esquerda, linha, topo, topo, esquerda. Quando eu fiz isso, os 4 centros ficaram combinando. Vou ajeitar o cubo para aparecer o segundo caso. Só um minutinho. O que seria o segundo caso? Se no primeiro caso eu permutei no sentido horário, no segundo caso eu vou permutar no sentido anti-horário. Então, mesmo jeito, eu só posso ter uma quina correta. Não posso ter duas. Ou eu não tenho nenhuma, ou eu tenho uma só. Nesse caso aqui, ó, esse azul teria que vir para cá, esse vermelho para cá e o laranja para lá, sentido anti-horário. Então, qual vai ser a forma no sentido anti-horário? Direita, topo, direita, linha, topo. Direita, topo, linha, direita, linha. Fiz os 4 centros combinarem. E se não tiver nenhum combinando? Se não tiver nenhum combinando, você pode usar qualquer uma das duas fórmulas que vai aparecer sempre um só combinando. Aí vai fazer o caso 1 ou o caso 2, dependendo se vai aparecer o horário ou anti-horário. Fazendo isso, nosso cubo já está quase pronto. Vejam que a primeira e segunda camada completas e a cruz já está feitinha. Só faltam essas 4 últimas quinas, que vai ser o 8º passo. O que a gente vai precisar fazer no 8º passo? Vai ter que procurar uma quina que pode até ser que ela esteja com as cores, não esteja correta, mas que ela esteja combinando centros. Por exemplo, essa peça aqui, ela é amarela, verde e laranja. E ela está no lugar correto, porque o centro é amarelo, o centro é verde e o centro é laranja. Estão observando? Essa aqui está errada, porque ela tem azul e não tem nenhuma face azul. Essa está errada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar a peça correta, que no caso está aqui, e vou analisar, eu vou deixar ou aqui ou aqui. Vou deixar ela aqui e vou analisar o seguinte. O que é que tem que acontecer? Essa vermelha aqui tem que vir para cá e essa para cá. Ou seja, eu vou girar no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, essa para cá e essa para cá, vou usar a seguinte fórmula. Eu vou colocar a quina correta aqui e vou usar a seguinte fórmula. Topo, esquerda, topo, linha, direita, linha. Topo, esquerda, linha, topo, linha, direita. Vejam o que foi que aconteceu. A minha peça que estava correta continuou lá e eu permutei todas as outras 3, de modo que
todas ficassem combinando com o centro. Certo? Eu vou fazer aparecer agora o outro caso. Qual seria o outro caso? Eu ia girar no sentido horário. Por exemplo, essa minha peça aqui já está correta, mas essas 3 outras quinas aqui estão no lugar errado. Essa aqui, que é amarela, verde e laranja, teria que vir para cá, essa para cá e essa para cá. Ou seja, rodar no sentido horário. Então, se for no sentido horário, a peça correta vai ficar nesse lado agora. E eu vou usar a seguinte fórmula. Topo, linha, direita, linha, topo, esquerda. Topo, linha, direita, topo, esquerda, linha. Pronto. Agora tá tudo corretinho e vai faltar somente a nossa última etapa. E a mais fácil. A nossa última etapa é, na minha opinião, aqui tem as fórmulas mais fáceis, mas a gente tem que ter um cuidado para não se atrapalhar, porque quando a gente for fazer, aparentemente a gente vai desmanchar o cubo, mas quando a gente completar a última casa, ele vai se fechar sozinho. Então observem, eu vou ter 2 casos. Primeiro caso, a parte amarela vai estar de frente para você. Segundo caso, a parte amarela estaria de lado, certo? Então, qual é a primeira dica que eu dou? Escolha uma cor para ser sua face, porque ele vai se embaralhar todinho. Por exemplo, eu vou escolher o azul como sendo a minha face. Não posso esquecer que ele vai ser o azul. Então, se o amarelo estiver na sua frente, é o caso 1. E o caso 1 vai ser a seguinte fórmula, que você vai fazer 2 vezes a fórmula. Face, base, face, linha, base, linha. De novo. Face, base, face, linha, base, linha. Lembrando que a minha parte da frente tem que ser azul. Veja que agora o cubo ficou todo estranho, aparentemente desmanchado. Mas a minha parte que era amarela foi para cima e já está correta. O que é que eu vou fazer? Lembre-se, eu escolhi essa parte azul para ser a minha face. Então eu vou girar até que o próximo amarelo fique aqui ou aqui. Vou girar a última camada. Ó. Quando eu girei, o amarelo ficou aqui. É o segundo caso. O primeiro caso era aqui, foi a fórmula que eu falei. Segundo caso aqui, a parte azul na frente. Não pode esquecer. Então, qual é a fórmula do segundo caso? Base, face. Base, linha, face, linha. Faz de novo. Base, face, base, linha, face, linha. Veja aqui, eu já tenho 2 peças de canto. Por coincidência, a parte de baixo já está montadinha, mas nem sempre isso vai acontecer. Só vai acontecer na última. Lembrando, a minha parte azul é a minha face, lembra? Então, vou girar a última camada até aparecer um dos casos. Girei, o amarelo está aqui, na minha face. Caso 1. Vamos fazer a forma de novo. Face, base, face, linha, base, linha. De novo. Face, base, face, linha, base, linha. Coloquei mais um. Vou girar com o azul na minha frente a última camada. Apareceu o segundo caso. Vejam que, como é o último, eu garanto que se você fizer a fórmula correta, você vai finalmente conseguir montar seu cubo mágico. Vamos ver. Caso 2. Base, face. Base, linha, face, linha. Faz de novo. Base, face. Base, linha, face, linha. Agora é só alinhar finalmente
conseguimos montar todas as